Deus no livro de Salmos, número 51, Salmo 51, versículo 10. A igreja coloca em pé. Salmo 51, verso 10. Vamos lá, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que Deus seja servido e nos abençoar pela sua palavra e pelos nossos corações. Nós vamos orar ao nosso Deus, com a nossa irmã Japonesa, Nilson. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa para juntos, Senhor, prestarmos a ti um culto de gratidão, de louvor, de adoração. Muito obrigada, meu Deus. Te agradecemos por tudo que já foi apresentado aqui até agora. E também agora, ó Deus, entregamos em tuas mãos o teu servo, pastor Pedro, que irá trazer a missão dessa noite. Ó Deus, que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios, Senhor, da tua palavra, e possamos estar colocando em prática, Senhor, no nosso viver diário. Fique conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a estarmos sempre te buscando, Senhor, e te colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. É a oração que nós te fazemos agradecido no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aqui estamos diante de um versículo que é parte da oração do salmista, o rei Davi, após cometer um grande pecado, adultério, assassinato. Davi é repreendido por Deus através do profeta do Senhor chamado Natã. Davi encheu o seu coração de pecado e Satanás trabalhou na sua mente, e ele, mesmo sendo um servo de Deus que aparece testemunho da própria palavra de Deus, dizendo ser ele o homem segundo o coração de Deus, pelo fato de não se prostrar diante de nenhum Deus feito pelas mãos dos homens, mas ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e ele pecou. E Satanás, aproveitando a brecha no seu coração, ele se descuidou e pôde cometer adultério, arquitetou um plano maligno de assassinar Urias. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que às vezes a gente não se dá conta das coisas que estamos fazendo. A nossa inclinação nos leva, a inclinação da carne, nos leva a querer alguma coisa, para buscar prazer para nós mesmos, prazeres carnais. Tem um dos hinos do cantor cristão, 259, que fala sobre os prazeres em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Então Davi estava muito bem. De repente o profeta Natã chega para ele e, através de uma parábola, ele chega para Davi e começa a narrar, segundo Samuel, capítulo 12. Então Davi é abordado pelo profeta do Senhor.
com muita coragem e com muita ousadia e autoridade do Senhor, o procura para narrar para ele o fato acontecido. E chega e fala: ó rei, tinha um homem muito rico, que tinha muitos bois, muitas ovelhas, era um homem bem sucedido. Este fazendeiro também tinha um vizinho, e o vizinho desse fazendeiro era um homem pobre, e ele tinha apenas uma ovelhinha, tinha uma ovelha, uma carneirinha. E ele cuidava daquela ovelha como se fosse uma filha. Ele colocava ela até para dormir junto, alguma coisa desse tipo. E quando Davi ouviu aquilo, ele deve ter ficado impressionado, porque Davi era pastor de ovelhas. Davi arriscava a sua vida para enfrentar feras terríveis. Ele enfrentava o lobo, o leão. Esse foi o seu testemunho de coragem para enfrentar Golias, o filisteu, inimigo do povo de Israel, o qual ele enfrentou dizendo: eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E pôde derrubar aquele gigante com a pedra, em certeiro em sua cabeça, cortou a sua cabeça com a espada dele mesmo, suspendeu, erguendo a sua cabeça como um troféu, para exaltar a nação de Israel e provar para toda a humanidade que o Deus de Israel é o Deus de todo poder. E Davi então sabia que ovelhas para ele significava algo maravilhoso. Ele tinha amor pelas ovelhas. Aí o homem disse para o profeta, disse para Davi: ó rei, então certo dia, aquele fazendeiro que tinha muitos bois, muitas ovelhas, recebeu um hóspede em sua casa. Passou alguém, chegou na sua casa, e então a pessoa estava precisando de alimentação. Aquele fazendeiro foi lá e pegou a única ovelha que aquele homem pobre tinha, só tinha uma ovelha de estimação. Ele matou a ovelha, preparou a ovelha, fez um churrasco para oferecer para aquele hóspede que estava em sua casa. O Davi ficou indignado. Davi decretou uma sentença para o tal indivíduo. Esse indivíduo tem que morrer. Não podemos ter misericórdia desse indivíduo. Aí vem um momento, irmãos, quando a gente começa a julgar as pessoas, e olhando para nós mesmos, quando nós olhamos para o pecado das pessoas que estão ao nosso redor, quando nós não refletimos a respeito de nós mesmos, nós corremos um erro muito grande de cometer esse erro do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, Davi decretou: esse homem precisa morrer. É a palavra do rei. Não há como evitar que ele seja executado. O profeta Natan diz: ó rei, esse camarada é você. Você é esse sujeito, foi você. Aí Davi caiu em si e pôde reconhecer o seu pecado. Ele pôde cair em si, a palavra de Deus veio para ele naquele momento. Ele ficou decepcionado. Aí ele se lembrou das coisas que havia feito, seu adultério, seu assassinato. E o profeta vai mais adiante dizendo: olha, mas o julgamento de Deus, o julgamento do Senhor, é um julgamento justo. Olha, esse filho que nasceu desse relacionamento com Betseba, ele não vai viver. E Davi então não teve o privilégio de criar e preparar para o trono o seu primogênito. Não teve jeito, ele orou, ele jejuou, ele orou o Senhor com lágrimas, e o menino morreu. Não teve jeito. E quando chega no Salmo de número
51 é a oração de Davi, oração de arrependimento, pedindo perdão. Então nesse versículo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, dá-me alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós podemos comentar um pouco a respeito de todo o Salmo 51. No primeiro verso diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. O julgamento que ele fez, era de executar o criminoso lá sem misericórdia. E agora ele vê que a misericórdia de Deus é abundante, é maravilhosa, e apela pela misericórdia de Deus, irmãos. Então ele diz: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Somos salvos pela misericórdia de Deus, o perdão de Deus vem mediante a sua misericórdia. Nós não merecemos. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele diz: ó, o Senhor é benigno, apaga as minhas transgressões. Estava como um fogo queimando a sua alma. O pecado é comparado a um fogo que destrói. Satanás, o inimigo, será jogado no lago de fogo com todos os pecadores que não entregarem as suas vidas a Jesus. Por isso a igreja prega para que o Evangelho possa penetrar e mudar a mentalidade das pessoas, para que todos possam crer em Jesus como seu Salvador e Senhor, e não serem lançados nas trevas, lançados em fogo eterno. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Ele confiava que Deus pode perdoar os pecados e apagar, e tudo começar de novo. Deus dá uma chance às pessoas, e Davi acreditava nisso. O seu pecado era muito grande, irmãos. O pecado era muito grande, irmãos. O pecado é enorme. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui no versículo 1, as transgressões aparecem como um fogo abrasador. E depois, no versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Então ele apresenta aqui o pecado, a iniquidade, a falta do temor a Deus, como uma sujeira, como algo que impede a aproximação de Deus, que separa o homem de Deus. É uma imundícia terrível o pecado. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Não dá para a gente se livrar do pecado. A gente pode planejar e tentar ser melhor, e isso é muito bom, a busca da santificação, precisamos muito, mas nós nunca vamos conseguir algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode nos purificar de todo o pecado. Deus pode nos lavar completamente dos nossos pecados. E Davi acreditava que mesmo com o seu erro, com os seus pecados cometidos, ele poderia dar a volta por cima e ser recebido pelo Deus que perdoa, o Deus que tem todo o poder de lavar a iniquidade e purificar o homem dos seus pecados. No versículo 3 ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós sabemos que o ministério do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa expressão de Davi, nós encontramos aqui algo muito forte. Davi, ele confessa ao Senhor, dizendo: eu conheço os meus pecados. Eu fiz o que fiz sabendo que eu estava errado. Eu não estava enganado. Ele aqui não coloca culpa em Satanás pelos seus pecados. Ele diz: eu fiz porque Satanás me tentou. Ele agiu bem diferente daquele casal que estava lá no Éden, dizendo: ah, Senhor, mas foi
Satanás, a serpente me enganou, eu comi. E depois vai para o homem onde diz, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele diz, não, eu conheço os meus pecados. Eu conheço. Esta é uma atitude do servo de Deus saber o que eu errei, o que eu tenho feito, como está a minha vida diante de Deus. Será que Deus está aprovando as coisas que eu tenho feito? Será que as minhas atitudes estão agradando a Deus? Os meus atos, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo? Como estão os meus relacionamentos com as pessoas, com a minha família, com o meu lar? Será que Deus está satisfeito? Então, quando a pessoa começa a fazer essa análise de si mesmo, ele vai entender que tem muita coisa que ele está fazendo que ele já sabe perfeitamente que é errado. Inclusive até, irmãos, no banco da escola dominical, nos bancos da igreja, durante os cultos, através da internet, os cultos, o WhatsApp, todas as mensagens maravilhosas e selecionadas por Deus, Deus tem falado aos nossos corações, e a pessoa sabe muito bem quando ele está errando, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do pecado e da justiça. Ele diz, você é pecador, eu conheço. Então ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Às vezes a pessoa pega contra Deus, irmãos, e às vezes Deus tem uma disciplina, irmãos. É diferente da disciplina da igreja. A disciplina de Deus é uma disciplina justa, irmãos. Às vezes, os açoites de Deus são para nos colocar no caminho, não para nos tirar a salvação, não para remover de nós essa bênção, esse penhor que temos como garantia do Espírito Santo em nós. Mas às vezes nós sofremos alguma coisa e nós até falamos, mas por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Davi não questionou a morte do seu filho. Ele ficou triste, orou e Deus então tirou o filho, depois ele recobrou o ânimo e começou tudo de novo. Mas ele reconhece, eu pequei contra o Senhor. Foi eu que pequei. Isso é uma atitude louvável. A pessoa reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Porque quando isso acontece, a pessoa recebe o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, o Senhor, é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele é justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Então Deus agiu assim na minha vida porque eu pequei. Eis que em iniquidade fui formado, em pecados me concebeu a minha mãe. Então, meus irmãos, ele está dizendo, eu sou pecador, eu sou descendente de humanos, eu trago no meu corpo as marcas do pecado e não consigo me livrar disso. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Fala do pecado original. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz também, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Davi diz, eu conheço, em iniquidade eu fui formado, eu conheço meus pecados, eu fui feito em pecados, e eu preciso me livrar desse pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um coração, um espírito reto. Versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, meus irmãos, Davi estava ciente de que não dá para enganar a Deus. Eu posso enganar a pessoa mais próxima de mim. Eu posso passar a impressão de que eu sou o que não sou. Eu posso esconder algo das pessoas que estão ao meu redor, prejudicar pessoas ao meu redor. Eu posso ter um segredo maligno no meu coração e prejudicar o meu cônjuge e a minha família. Mas Deus, Ele está olhando e sabe de todas as coisas que se passam dentro de mim. E o salmista, no Salmo 139, versículo 23, ele diz, sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Verso 7, ele fala da necessidade de purificação. Ele pede para lavar os seus pecados, como uma imundícia terrível que representa na vida do homem o pecado, e só Deus pode lavar. E o sabão único que pode tirar essa mancha é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Ele diz: purifica-me como sopro, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Isso que é confiar no perdão de Deus. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele garantiu vida eterna para as pessoas. O sangue de Jesus realmente nos purifica de todo o pecado. Ele diz: purifica-me, ficarei mais puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Deus está dizendo: eu vou ficar bom. Se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, eu vou me encontrar em condições de ter paz com Deus, de ter comunhão com meu Deus, porque Deus habita onde há a justiça, e Deus habita onde o homem está transformado pelo poder de Deus que transforma as pessoas. Fazem-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. É aquele camarada que tinha levado uma grande surra terrível. Deus pesou a mão sobre ele. A palavra de Deus diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. A horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor para receber os açoites como filhos. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo no julgamento final, que julgará sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia. Quando o homem deixar de viver e ter o seu espírito recolhido para a eternidade, ele será julgado. O juízo será sem misericórdia. Se ele tiver morrido em Cristo, ele vai morrer liberto dos seus pecados, mas sem Jesus não há misericórdia. Ele pode clamar, como os que irão chegar para Jesus: Senhor, Senhor, em teu nome curamos muitos enfermos, expulsamos os demônios, fizemos o poder das trevas tremerem diante de nós estremecemos o poder do inferno com os milagres que o Senhor mandou que fizéssemos. Mas não são crentes, e Jesus dirá para ele: não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fazem-me ouvir um júbilo de alegria. Eu quero cantar, eu quero me integrar ao grupo dos salvos, eu quero louvar o Senhor no meio da congregação, eu quero participar dos louvores, eu quero começar tudo de novo. E Deus então passa uma borracha no passado e prepara a pessoa, irmãos, a gente fica muito feliz de ver aquele camarada que às vezes é um perigo para a gente, e a gente fica todo feliz de ver aquele indivíduo abrindo sua Bíblia e pregando para a gente depois. Um homem que às vezes teve um passado tão triste, tão sombrio, um envolvimento no pecado, uma vida cheia de altos e baixos, de mau testemunhos, e de repente esse camarada se converte, Jesus salva aquele camarada, e ele é um dos nossos. Ele entra para fazer parte deste exército santo e poderoso para proclamar que só Jesus é o Senhor. E ele entra no nosso meio e faz a diferença. A gente fica feliz com isso, quando vê aquele irmão que vem, daí a pouco ele está cantando aqui na frente, daí a pouco ele está tocando o seu violão aqui à frente, e nós glorificamos a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Ele sente a alegria do retorno, a alegria de voltar para os braços do Senhor. Então no verso 9 diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, irmãos, é isso. João, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E ele não termina por aí. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é muito forte, irmãos. Se andarmos na luz
Se a gente olhar para os pecados, a gente começar a se corrigir, não, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso dar um basta, desse jeito que eu estou fazendo não está certo, eu preciso agradar o meu Deus. Eu preciso que Deus olhe para mim e receba a adoração dos meus lábios, possa subir louvores para adorar esse Deus maravilhoso, que é digno de todo louvor e toda adoração. Então João disse, se andarmos na luz como Ele, como Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, aí vai ser muito bom, irmão. Só com bom, com suave é que os irmãos vivem, irmão. As asperezas, as arestas, as coisas que espetam vão acabar, vai ser uma suavidade. A gente vai ter prazer de abraçar uns aos outros, a gente vai ter prazer de trabalhar junto, irmãos, sem olhar para as diferenças, porque somos diferentes uns dos outros. A gente não vai levar nada mal daquilo que falamos sem pretensão, ou até mesmo pela pretensão, porque se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós somos sarados por Deus, há saúde espiritual em nós, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí vem a parte de destaque da nossa meditação, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas que oração? Quando a gente olha para o coração da gente e diz, será que tem alguma coisa que mandar em mim? Eu preciso mudar alguma coisa precisa mudar na minha vida. E eu começo a consultar o meu coração e ver muitas amarguras, muitos ódios no meu coração, muita raiva. Eu tenho no meu coração um depósito de tantos nomes de pessoas que eu deveria amar, deveria abraçar, deveria desejar bem, deveria colocá-lo na presença do Senhor para que Deus possa abençoar aquelas vidas. Eu tenho pavor daquelas pessoas. Às vezes até canto aqui, dou com muita dificuldade. O bom e suave é que os irmãos vivem melhor, abraço, irmãos aqui, mas o meu coração está longe dessa prática. Nós precisamos praticar isso, irmãos. Praticar isso. Crie em mim um coração puro, irmãos. É um coração contrito a Deus. É um coração que se esvazia das coisas que desagradam a Deus, que joga fora o lixo, que contamina, que atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha a nossa família, a nossa comunhão, a comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa abrir mão, e só Deus pode fazer isso, irmãos. Não há nenhum esforço em nossa parte capaz de conseguirmos uma confiança tão grande. Cria em mim, ó Deus, é uma oração, Senhor, muda o meu coração, lava o meu coração, purifica-me, Senhor. Renova em mim um espírito reto. É a vida, o espírito. É o que nós precisamos preparar. Vida espiritual. Muitas pessoas valorizam a vida material e dão prioridade às coisas materiais. Às vezes faz uma inversão de valores e investe nas coisas materiais, esquece das coisas espirituais. Deixa para o segundo plano, que é muito mais melhor, é muito mais eficaz, é prioridade a vida espiritual. Renova em mim um espírito reto. Eu quero, Senhor, te servir com retidão. Eu quero ter garantia de poder ter um relacionamento com o Senhor, porque o Senhor é Espírito, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso ele diz, cria em mim, Senhor, um espírito reto. Eu preciso andar com o Senhor, eu preciso viver com o Senhor em Espírito. O Senhor precisa estar aprovando tudo que eu faço. Não me lances fora da tua presença. Eu não quero isso ver de jeito nenhum. Tem gente que abandona a igreja com qualquer problema, irmãos. Põe um atrito com o irmão, um problema em casa, a perda de um emprego. E às vezes Deus quer provar a sua fé, quer abençoar a sua vida. E às vezes muitas lágrimas que caem, que rolam no nosso rosto, são oportunidades que nós temos de ver Deus abençoar a nossa vida amanhã, irmãos. Então não tem aquele cantinho, tanto tempo que eu esperei, chegou a minha vez, Senhor, hoje é meu dia, Jesus está aqui. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar e restaurar a minha vida. É isso que Deus quer da gente.
não me lanças fora, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que é o caminho eterno? Quando fala em eterno, eternidade, nós já temos na nossa mente a imagem da fé no Filho de Deus, é Jesus. Nós contemplamos Jesus pertinho de nós, o caminho eterno. Caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando somos guiados pelo caminho eterno, nós nos dispomos a seguir a Jesus. Onde quer que Jesus vá, a gente vai junto com Ele. Ele dá condição a gente para isso. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. A gente sabe, não pode perder. Davi ficou triste, chorou muito, perdeu aquela alegria da presença de Deus. E ele falou: eu não posso ficar sem isso não. Isso é grande demais, eu não posso ficar triste. A alegria do Espírito Santo é constante na minha vida. Eu estou triste por causa dos meus pecados, eu preciso restaurar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Torna a dar, meu Deus, a alegria da salvação. O Senhor não salva ninguém para viver triste, viver acabunhado, olhando para baixo, como se fosse um derrotado. O Senhor salva as pessoas, para que as pessoas sejam felizes. E por isso, irmãos, expressar o seu louvor de todos os jeitos, e principalmente com um culto agradável ao Senhor, com hinos e salmos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com alegria no coração. Isso é maravilhoso. Seja lá quem for, os louvores sobem aos céus e agradam a Deus. Torna a dar-me, Senhor, alegria e salvação. Eu não posso ficar chorando por aí, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor quer a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Sustente-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores a ti se converterão, Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou ser alegre. Eu vou passar para as pessoas o testemunho de que tem uma alegria maior do que qualquer prazer que o homem pode alcançar na sua vida física. Há uma alegria espiritual concedida gratuitamente pela tua graça, Senhor. Eu vou falar isso com as pessoas. Eu vou transmitir esse recado para as pessoas, porque o Senhor quer promover uma alegria no coração de todas as pessoas. Porque Ele prometeu isso, dizendo para Abraão: em ti serão benditas, em ti serão felizes todas as famílias da terra. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Eu vou cantar, eu vou falar disso, Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão eu os daria, Senhor. Eu não posso aplacar a ira do Senhor dando alguma coisa para Deus, como se Deus fosse se agradar e me poupar. É o que acontece hoje. A pessoa faz um crime aí, alguma coisa, alguém diz que ele vai pagar pelo que fez. Esse negócio de pagar pelo que fez, eu fiquei pensando: o que significa isso? Daí a pouco eu comecei percebendo que o indivíduo lá, quando vai lá para a delegacia lá, ele paga lá uma fiança para não ser preso. E a justiça do homem cobra em dinheiro. Mas pela Bíblia, pela direção da palavra de Deus, a coisa é diferente. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você pecou? Se deu bem lá no pecado, vai receber com recompensa a morte. Se não entregar a vida de Jesus, mas tem um caminho, tem uma solução, tem uma saída, tem uma válvula de escape de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E podemos, irmãos, voltar para o fechamento da nossa meditação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Eu quero ficar no Senhor, meu Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor, porque eu serei um derrotado. Eu não terei sabedoria. Eu serei um homem frustrado se o Senhor não me guiar na direção do teu Espírito Santo. Não retire o teu Espírito Santo de mim, Senhor. E precisamos, irmãos, buscar o enchimento do Espírito Santo a cada dia. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E isso é possível. Uma busca constante ao Senhor. Joelhos que se dobram, lábios que professam o nome do Senhor, coração puro, coração decidido a servir o Senhor, consegue alcançar esse benefício do Senhor, de poder ter essa comunhão com o Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja constante em nossas vidas, irmãos, para que possamos propagar e nos alegrarmos com a alegria do Senhor, que é a nossa força, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. E a igreja diga amém. Amém. Coloquemos de pé, vamos orar.